Amanhã foi marcada por céu aberto e temperaturas agradáveis, com termômetros na casa dos 22 graus. O sol deve continuar à tarde e não há riscos de pancadas de chuva. Confira agora como fica a previsão para essa quinta-feira nos mapas. Nesta quinta-feira, uma massa de ar polar atua sobre a região sul. É esperado sol para todo o estado, com nevoeiro no início da manhã. A nebulosidade aumenta no leste do Rio Grande do Sul, mas o ciclone extratropical se afasta e para a região litorânea o mar fica menos agitado. Nos vales e encosta da serra não deverá chover, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 12 e 24 graus. Em Nova Petrópolis, os termômetros marcam entre 11 e 23 graus. Em Ivoti, a mínima é de 10 e máxima de 23. Em Campo Bom, as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus. Em Capão da Canoa, mínima de 13 e a máxima atinge os 25 graus. O Parque Tecnológico São Leopoldo já se tornou referência. Instalado no campus, o Tecnocinos conta atualmente com 75 empresas de 9 países diferentes e, por conta disso, recebe visitantes do Brasil e do mundo todo. E na tarde dessa terça-feira, representantes de 3 universidades do estado de Minas Gerais vieram conhecer e se espelhar no modelo de organização do parque. Acompanhe. O Centro Universitário de Patos de Minas, a Unipam, a Universidade Federal de Viçosa, a UFV, e o Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, o Unicerp, todos de Minas Gerais, realizaram uma série de visitas aos parques tecnológicos da região, com o objetivo de analisar e entender a estrutura de um parque tecnológico referência no Brasil, como o Tecnocinos. Segundo o reitor da Unipam, as universidades mineiras percebem o crescimento do polo para o Mercosul. Buscar já experiências bem-sucedidas, experiências que já aconteceram, e nós justamente estamos iniciando a implantação de polos, né? E para que isso aconteça e nós possamos encurtar caminho, nós estamos visitando Tecnocinos, né? Para a Unicinos e para o município de São Leopoldo, a região já está se tornando conhecida e referência em tecnologia. E estreitando os laços entre as universidades, as oportunidades são cada vez melhores. São Leopoldo ela é conhecida e reconhecida pelo histórico investimento em tecnologia, né? O município tem sido parceiro da Universidade, da Associação Comercial e Industrial de Serviços de São Leopoldo, em todos os investimentos para o Tecnocinos, para o avanço do nosso parque tecnológico. Então, as cidades vêm nos conhecer, vêm aqui à universidade, vêm realmente saber como que funciona essa parceria. Eu creio que é muito importante nós estreitarmos relações, procurarmos atender às perguntas, os questionamentos de nossos colegas, né? E, por outro lado, em outras ocasiões, nós também temos visitado outros centros, né? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, né? Isso dá a boa mistura que faz a produção de ideias, a produção de conhecimento e a tomada de decisões fluir de maneira bastante consistente. O projeto da Tríplice Hélice tem como objetivo unir esforços da universidade, do poder público e de empresas parceiras. E é nessa iniciativa que o Tecnocinos está baseado, criando um grande impacto para a região do Vale dos Sinos. O Tecnocinos ele é um resultado de um projeto de desenvolvimento socioeconômico, né? Lá 14 anos atrás, com a crise do setor coureiro calçadista, essa região inicia o polo de informática naquele momento como uma resposta a uma nova economia. Hoje o impacto do Tecnocinos ele é um impacto que extrapola os limites de São Leopoldo. Nós temos funcionários que vêm de 50 quilômetros de distância. Em termos de importância estratégica, ele é uma grande referência a nível de Brasil. Então, o impacto é, sem dúvida nenhuma, gerado pela existência de talentos também nessa região. E ser referência traz novas missões e aprendizados para a universidade e para o polo. No momento que a Unicinos passa a ser referência, como exemplo
recepção aí da visita dessa comitiva de Minas Gerais, nós começamos a entrar numa rede de cooperação, tanto do ponto de vista nacional como internacional. No mundo hoje complexo e completamente interconectado e dinâmico, as redes de cooperação se tornam um grande valor, porque é através dessas redes de cooperação que nós conseguimos de fato tornar-nos competitivos nesse mundo globalizado. Um ciclo de debates promovido pelo Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, que vai acontecer no final deste mês, contará com um convidado inédito no Brasil, Charles Taylor. No roteiro de eventos acadêmicos, o pensador vai contribuir para discussões sobre temas centrais do evento: sociedade, religiões e secularização. E é para conversarmos mais sobre esse encontro que recebemos aqui no estúdio Inácio Helfer, que é professor e doutor em filosofia da Unicinos e um dos organizadores do evento do IHU. Também com a gente, Adriano Naves de Brito, decano da Escola de Humanidades. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, bom dia. Antes da gente começar essa conversa, nós gostaríamos de mostrar um pouquinho mais sobre o Charles Taylor, então, esse convidado especial que estará aqui na próxima semana. Vamos conferir. O canadense Charles Taylor é professor emérito da Universidade McGill de Montreal, onde lecionou filosofia política durante muitos anos. Taylor é conhecido pelas reflexões nas áreas da política do reconhecimento, da diferença cultural, da esfera pública e da concepção de identidade. Em virtude de posicionamentos político-filosóficos, normalmente é identificado como pertencente ao grupo de pensadores comunitaristas. Além de defender uma concepção contrária ao individualismo radical e ao formalismo tradicional da política liberal. Taylor destaca-se pela defesa de uma ética e política de matriz ontológica holista. Em 2007, o pensador recebeu o prêmio Templeton pela contribuição para o progresso da investigação na área da espiritualidade. O canadense já lançou algumas obras que foram traduzidas para o português, como Multiculturalismo, examinando a política de reconhecimento. Argumentos filosóficos, além de imaginários sociais modernos e uma era secular. Nas qual a importância da universidade receber uma pessoa como Charles Taylor? Eu diria que a grande importância está no fato de nós brasileiros sermos uma sociedade em plena secularização, ou seja, o domínio da presença da religião nas instituições públicas, estatais, sobretudo, ela está sofrendo um recuo, e o Charles Taylor ele vem trabalhando, pensando sobre esta questão, defendendo um ponto de vista que vai no sentido de que a espiritualidade ela tem sim a sua importância marcante nas instituições em geral, inclusive as instituições estatais. Eu diria também que a sua grande contribuição está em pensar o tema do multiculturalismo, a existência de etnias em movimento nas sociedades, e nós brasileiros também somos uma sociedade com esta característica. Então, a reflexão sobre a política do reconhecimento, as políticas afirmativas que derivam dessa temática, é algo que nos concerne e é de grande relevância para nós brasileiros. E, professor Adriano, segundo Taylor, a sociedade democrática atual está enferma de 3 males éticos: o individualismo, o desencanto do mundo, relacionado com uma racionalidade tecnológica e instrumental, e, por último, uma perda da liberdade. Como a democracia pode ser revitalizada a partir das ideias do Charles Taylor? É interessante discutir as posições do Charles Taylor, porque, em algum aspecto, elas são até conflitantes entre si. Ele fala exatamente de individualismo, de uma enfermidade ética, mas fala também em liberdade, num sentido que é muito típico dos liberais, contra os quais ele se pôs com a sua posição comunitarista. Então, esse debate é muito rico, porque nós estamos entre duas vertentes que talvez precisem ser confrontadas e precisem ser discutidas numa direção, talvez, de uma terceira via. E é isso que nós vamos fazer no debate da semana que vem, como conciliar uma ideia de comunitarismo que liga o homem à comunidade em que ele está, com a ideia de, no caso do Charles Taylor, de uma recusa ao naturalismo, que é uma posição
que a tecnologia, as ciências colocaram na discussão contemporânea e que parece, na visão dele, orientar a discussão do liberalismo. Então, me parece um tema muito rico, muito interessante, porque as democracias talvez precisem dos dois pontos de vista. Tanto da noção liberal, institucional, mas também da perspectiva comunitarista, que, como bem colocou o Inácio, traz à baila a discussão temas como multiculturalismo e no mundo plural como o nosso. E, professor Inácio, o Taylor está há quase meio século defendendo aí que problemas como a violência ou a intolerância só podem ser resolvidos considerando tanto sua dimensão secular como espiritual. Então a gente quer saber como é que esse processo ele seria possível frente aos fundamentalistas religiosos e à radicalização da secularização. Bom, é uma importante pergunta, né? Eu diria o seguinte, as primeiras reflexões do Charles Taylor concernentes ao tema das culturas diferentes e os seus interesses e objetivos diferentes se deu no Canadá no contexto dos aborígenes e também dos moradores do Quebec, que são os habitantes do Quebec, que é um estado canadense, que são a maioria franceses, de origem francesa. Então, é interessante notar que Taylor defendia a noção de que as pessoas podem e devem cultivar a sua diferença na perspectiva de que há ali a possibilidade de se forjar uma identidade própria, então, dos franceses, vivendo no Canadá, pertencendo a esse grande país, cuja maioria é de origem inglesa, né? E o mesmo se passa também com as comunidades indígenas, né? A questão da religião, da espiritualidade, né, é muito importante para Taylor. Ele julga que a formação da identidade de uma comunidade se dá em grande medida por essa perspectiva do cultivo da espiritualidade. Mesmo que nós estejamos tendo um recuo significativo da presença institucional, da voz assim, institucional das religiões na política, Taylor entende que há uma carência por parte das pessoas de encontrarem essa identidade. E daí os movimentos fundamentalistas, por exemplo, né, conseguirem, na visão de Taylor, recrutar, muitas vezes são jovens, para darem a sua vida por essa causa, né, que não é só uma causa religiosa, mas é também uma causa política, né. Então, aí está uma contribuição dele, então, para esse pensamento contemporâneo. O que mais que a gente poderia ver como contribuição nesse aspecto? Eu diria que ele, no fundo, defende a presença ou a voz das religiões de uma forma institucional no debate com as outras instituições estatais, né? Ele julga que esse recuo é um recuo que deveria ser revisto, né, e ser reorientado na perspectiva do diálogo. Tá certo. Bom, agora o Conexão vai para um rápido intervalo, mas na volta, né, Rodrigo, a gente continua aqui a conversa com os nossos entrevistados no estúdio. Isso aí, vamos conversar mais sobre o trabalho de Charles Taylor e ainda saber outros detalhes do evento do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU. Nós já voltamos.